Olá, hoje eu vou te contar uma história real, um testemunho muito bonito que eu acho que você vai ficar tocado ou tocada. Eu sou o Dr. Kleuber, você está no nosso canal Universo Oncologia. Aqui é o nosso canal onde a gente fala de alimentação saudável, de oncologia, do tratamento do câncer, de plantas medicinais e também de fé e milagres. E hoje é o tema fé e milagre. Antes de eu começar, eu vou te pedir um favor, que não vai precisar de milagre para você. Aperta inscreva-se aí embaixo. Para você não é nada, mas para mim é muito importante. Para o nosso canal é muito importante a sobrevivência dele. Se quiser apertar o sininho e dar o like, melhor ainda. Como eu sempre digo, não cai o dedo, não vai ter um milagre de colocar o dedo junto para grudar de novo, tá certo? Vou contar uma história para você. Eu tenho um consultório privado, uma clínica privada e trabalho num grande hospital que atende SUS, o Hospital de Câncer. Pois bem, fui chamado numa sala, um residente atendeu uma paciente nossa lá, e aí fui chamado e me deparei com uma senhora muito bonita, sentada numa cadeira de roda. Ela devia ter em torno de uns 80 anos de idade. E você via que era uma pessoa de cuidados, né? Uma pessoa bem cuidada, de fino trato. Unha muito bem feita, anéis de ouro, corrente, colar de ouro, brincos bonitos, um cabelo muito bem cuidado, né? Um cabelo arrumadinho, dentes muito bonitos, ela não usava prótese. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu olhei para ela, brinquei com ela, né? Chamei ela pelo nome. Ela falou: doutor, todo mundo que tem esse nome é mulher bonita. Eu falei: é o nome da minha esposa. Pois bem, eu olhei, ela estava com uma medalhinha muito diferente, Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Eu falei: e essa santinha aí? Ela olhou para mim, olhou para a filha dela, falou: doutor, meu coração mandou te contar um negócio agora. E eu nunca falei isso nem para as minhas filhas. A hora que ela falou isso, a filha ficou com o olho desse tamanho, esbugalhado, né? Eu falei: pode contar, então. E ela foi contando. Ela: pois bem, doutor, é o seguinte, quando eu tinha 14 anos, eu conheci meu marido. E ele tinha 16 anos. E ele passou na fazenda do meu pai e a gente fugiu. E eu fui morar com ele na fazenda dele, do pai dele, uma das fazendas. E a gente tinha de tudo. Tinha do bom e tinha do melhor. Tudo que o senhor pensar, doutor, a gente tinha. A gente vivia bem e tinha roupa de primeira. Eu ia para Paris, fui para os Estados Unidos, viajei de avião. Eu tinha de tudo, do bom e do melhor. Porém, doutor, um dia eu falei: eu preciso engravidar. Quero ter um filho. Ela engravidou. O primeiro filho, mulher. Pois bem, engravidou de novo depois. E a vida foi levando. Segundo filho, mulher. Depois, passou um tempo, ela engravidou de novo. Queria ter um filho. Terceiro filho, mulher. Passou um ano, engravidou novamente. Quarto filho, mulher outra vez. Só que nasceu morta. Foi um aborto. Passado um tempo, engravidou da quinta filha. Mulher de novo. Depois engravidou outra vez. Mulher novamente. A sexta. Na sétima vez, ela engravidou outra mulher. Só que morreu, teve um aborto e morreu. E depois, finalmente, a outra gravidez dela, ela teve um filho. Ela falou que era um menino lindo. E ele tinha de tudo. Ele tinha de tudo do bom e tinha de tudo do bom e do melhor. E a vida deles era daquele jeito. Quando deu a idade de 13 anos, o menino começou a usar droga. Naquela época, começou a usar maconha. De maconha foi para cocaína. E do cocaína, para onde você acha que ele foi? Foi pro crack, né? O crack não é tão recente assim. E ele foi pro crack e sumiu. Com 30 anos, ele vivia pela rua. E com 30 anos de idade, ele simplesmente sumiu. E ela começou a procurar o menino e não achava. E pôs detetive e não achava. E falavam que ele estava em Belo Horizonte. Os outros falavam que ele estava em São Paulo. Os outros falavam que ele tinha entrado por uma facção criminosa e aquela coisa, coitada. Imagina o amor de mãe. Quando deu 30 anos, né, ela fez, então, uma promessa para Santa Rita. Pediu para Santa Rita interceder para ela junto a Jesus para achar o filho dela. E procuravam e o filho dela não foi encontrado. Aí um dia ela foi numa missa, né, numa igreja que ela não estava acostumada a ir, e ela ajoelhou lá na frente, né? E tinha uma imagem de Santa Rita de Cássia lá. Assim ela me contou, com essa riqueza de detalhes. E ela ajoelhou e começou a pedir para Santa Rita de Cássia que, já que pelo menos que ela não ia encontrar o filho dela, que pelo menos achasse o corpo para ela poder dar um enterro digno para ele. Olha o que ela pediu. Quando ela pediu, de olhos bem fechados, quando ela abriu o olho, ela olhou mais de Santa Rita,
da imagem de Santa Rita. Santa Rita saiu em direção a ela, chorando, colocou a mão no rosto dela e falou assim: filha, tá acabando. E diz ela que sumiu. Aí nisso, ela foi embora, muito assustada, né? Muito assustada. Era num domingo. Na segunda-feira, o telefone toca. E a hora que o telefone tocou, era um fazendeiro que ele tinha selecionado um peão que mexia com gado, colocou ele para capinar, para fazer coisa mais, vamos dizer assim, mais braçal da fazenda, porque ele estava bebendo. E o peão estava capinando. A hora que bateu a enxada, achou um corpo lá. E pela roupa do corpo, que o fazendeiro conhecia, a família, eles achavam que poderia ser ele. Pois bem, a polícia foi chamada, tiraram o corpo, fizeram o DNA daquele corpo, com a canela do marido dela, que ainda estava vivo, colheu o DNA e era o filho dela. Era o filho dela que foi encontrado. O que eu quero dizer disso aí tudo? A primeira coisa é o amor de mãe, né? A mãe, quando ela tem um amor, é o mais próximo do amor de Deus. É o amor de uma mãe para um filho. Não tem um amor que substitui. Você que é mãe, você deve saber. É muito mais. É um amor que não dá nem para comparar com o amor de um pai para um filho, né? Nem o amor de Abraão com o filho é igual o amor de uma mãe com o filho. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente vê é que amar demais é permitir demais. E talvez ela tenha permitido muito e a criança tomou esse rumo, né? De não ter limite e ter feito tudo que ele quis fazer. A terceira é a parte das imagens. Muita gente confunde. Acha que as pessoas adoram imagem como se fosse um bezerro de ouro, né? Fica endeusando a imagem, é uma materialização da fé, igual um porta-retrato, né? E as imagens, elas estão presentes na Bíblia. Você vê Moisés pediu um cajado e falou assim: adoro meu cajado, que se você foi picado de cobra, vai estar curado, vamos dizer assim. E era isso. Salomão fez no templo dele 2 anjinhos esculpidos, imagem também. A Arca da Aliança, onde estavam as tábuas das tábuas da lei de Deus, tinha 2 querubins. Então a imagem não é nada. A segunda coisa, eu brinco que lá no hospital a gente tem os residentes, né? O residente é o médico que formou, aí ele é R1 no primeiro ano, R2 no segundo ano, R3, R4, R5 e R6. Então eu acho que Deus também tem os residentes dele, os que ajudam ele lá, né? Que fazem as tarefas. Eu acho que Santa Rita, ela é um R6. E por que ela chorou na frente da mãe? Porque igual ela também era mãe. Quando Santa Rita era freira, antes dela se tornar freira, ela foi, contra a vontade dela, casada. E o marido dela era muito grosso, né? Depois ele se converteu, mas as inimizades que ele deixou para trás não ficaram para trás. E mataram ele. E os 2 filhos dela juraram vingança. E ela falou: prefiro que eles morram do que eles irem para o inferno. E os 2 morreram, um perto do outro. Então é o amor de mãe. Esse testemunho, ele é sobre isso. O amor de mãe. O amor de mãe não tem preço. Até Jesus precisou da mãe. Ele veio aqui através de uma mãe. Não é verdade? Ele não brotou aqui, puf. Não, ele precisou de uma mãe, né? A Virgem Maria, que hoje também, ela ajuda todos nós, porque ela foi eleita a mãe de todos no pé da cruz. Eis aqui a tua mãe. E quando ele falou mulher, não era Jesus filho que estava falando ali. A autoridade era Deus, era o Deus homens, porque Jesus era Deus também, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele está unido à Santíssima Trindade. Então eu achei esse testemunho dela muito bonito, eu achei um testemunho de fé muito bonito, e eu falo assim, as pessoas precisam ouvir as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas, elas têm histórias riquíssimas para contar, que muitas vezes a gente pode não dar atenção, não querer ouvir, achar que a pessoa idosa é uma pessoa que pode dar trabalho, que não ouve, que fala besteira. Não é isso não. São pessoas de fé também. Uma paciente minha de Cássia, aqui em Cássia tem um santuário muito grande, ela me deu uma vez um livrinho para eu ler, ela já até faleceu, e ela chamava Rita de Cássia. Ela me deu um livrinho para eu ler, e na época eu não era convertido. Eu vim, sentei na cama lá depois do almoço, aquele sono, né? Falei, eu vou ler o livrinho. Li o livrinho. A hora que eu fechei a página, pela minha vida, uma pessoa que me devia há 6 anos me ligou para me pagar. Você acredita nisso? 6 anos depois. Então, ela também, ela é uma serva, né, de Deus. Ela está aqui para ajudar Deus. Então, isso que mostra. A gente tem que procurar uma vida para ser santo, porque só santo que vai para o céu. Quem não é santo, não vai. Vai passar uns períodos aí em lugares diferentes, de acordo com a religião. O católico acredita no purgatório, o espírita acredita no umbral,
o evangélico acredita que está dormindo. Cada um acredita de uma coisa, né? Eu tenho minha convicção também, você deve ter a sua, certo? Então essa é a história de hoje. Espero que vocês gostem. No meu canal no YouTube tem uma playlist só de fé e milagres. E elas têm uma sequência, uma obedecendo a outra, porque às vezes uma história está ligada a outras. Muitas eu fui parte delas. Só que eu também gostaria de contar as histórias que eu acho que são ricas e que eu acho que vai fazer bem para você, certo? Compartilhe esse vídeo, fica com Deus e até a próxima.